Ela é executiva de marketing e comunicação e especializada em liderança de empresas de serviços. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2004, tem ampla experiência em marketing digital, trabalhando com empresas nacionais e multinacionais de diversos setores. Atualmente, é CEO da agência Live de Publicidade e Propaganda, onde atua liderando cerca de 130 pessoas, trabalhando remotamente por todo o Brasil para diversos segmentos, indústrias no Brasil e no mundo. O projeto Memória do Curso de Jornalismo recebe a jornalista Aline Rossim. Aline, seja bem-vinda. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Fico muito feliz. Obrigada a você pelo convite. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Né? Muito tempo. Aline, vamos começar pela pergunta básica. Como é que você chegou ao Mackenzie e como é que você escolheu o jornalismo? O Mackenzie sempre foi uma faculdade de muito destaque, desde que eu comecei a pensar em fazer faculdade. O Mackenzie sempre apareceu como uma faculdade que eu gostaria de estar. Mas não tinha jornalismo. Quando eu decidi fazer jornalismo, eu estava, acho que na 8ª série para o primeiro ano, e ainda não tinha jornalismo no Mackenzie. Mas já existia um boato de que ia criar o curso de jornalismo, então eu fiquei alerta para saber. E aí, quando eu entrei para realmente prestar a faculdade, o Mackenzie tinha acabado de abrir o curso de jornalismo, então eu faço parte da 2ª turma, e na época eu fiz cursinho especificamente para entrar no Mackenzie. Eu tenho uma irmã gêmea que estudou também no Mackenzie, fez Direito, então para ela o Mackenzie realmente era uma faculdade de muita assim, expectativa de entrar, e eu entrei junto com ela, assim. Então a gente fez primeiro o cursinho juntas, entramos juntas e aí fizemos a faculdade juntas, ela Direito e eu Jornalismo. Não houve uma certa aflição, talvez um certo receio por ser a 2ª turma, né? O primeiro ano de curso? Olha, não, acho que porque tinha sempre o Mackenzie, né, por trás. Acho que assim, como era uma faculdade já muito renomada de diversos outros cursos, eu nunca tive dúvida, assim, de que ia ser uma faculdade incrível, mesmo sendo o começo do curso. Porque o Mackenzie, eu não sei quantos anos tem agora, mas acho que tem mais de 100, né? Mais de 150. Então já tinha mais de 130 anos. Então, assim, acho que na época eu lembro conversando com os meus pais, né, e até com outros amigos, assim, que já tinham estudado no Mackenzie, ou os pais já tinham estudado no Mackenzie. Sempre tinha uma confiança gigante, assim, né, de ter o selo Mackenzie. Então, nunca tive essa dúvida de que seria incrível, assim. Você entrou para fazer jornalismo, algumas pessoas entram meio que direcionadas. Eu quero fazer jornalismo esportivo, eu quero fazer jornalismo de moda, eu quero fazer jornalismo cultural. Você tinha uma vertente? Eu sempre gostei muito de esporte e eu tinha inicialmente uma visão do jornalismo esportivo como uma expectativa assim de ser algo legal e que faria mais sentido para mim. Mas depois que eu entrei, eu abri bastante assim a minha cabeça. Eu gostei muito, eu lembro de umas disciplinas de jornalismo investigativo. Jornalismo político, com você, inclusive. Sim. Então, eu fui abrindo muito a minha visão, né? No fim, acabei não indo para o jornalismo especificamente na redação, acho que a gente vai acabar falando sobre isso. Mas eu entrei com uma visão e mudei depois ao longo do curso. Acho que é natural, né? Sim. A gente chega achando uma coisa e vai aprendendo, vai descobrindo e vai ampliando a visão. E como é que foi esse período? Como é que foi esse período para vocês, 4 anos de formação? Foi incrível, né? Acho que foi um período de realmente muito aprendizado. Eu tive uma ampliação do que era a visão de estudar o jornalismo, porque eu acho que, antes de qualquer coisa, o jornalista precisa ser uma pessoa que tem muito conhecimento sobre muitas coisas, né? É um grande generalista de muitos assuntos e, para isso, precisa estudar bastante, ler bastante, conhecer sobre muitos assuntos. Então, eu gosto muito disso. Gosto muito de estudar, gosto muito de ler, gosto muito de conhecer sobre diversos assuntos que não necessariamente eu vou ser a pessoa que mais sabe sobre aquilo, mas eu vou ter um conhecimento para poder, né, na época da faculdade eu pensava, para poder entrevistar alguém sobre esse determinado assunto. Hoje, 20 anos depois, é muito mais sobre poder conversar com as pessoas sobre assuntos em geral, né? Mas eu acho que esse conhecimento vasto sobre diversos assuntos foi o que mais, em termos de conhecimento, eu gostei. E aí, fora o resto de estudar no Mackenzie, né? Assim, na época eu estudei dentro do campus, que era algo muito fora do que tinha nas outras faculdades, assim, né? E as pessoas com quem você estuda, eu acho que quem vai estudar jornalismo, normalmente são pessoas que têm essa ânsia e essa curiosidade por saber sobre muitas coisas. Então, você acaba tendo uma troca com os teus colegas muito legal também, né? Você tinha uma pegada mais teórica ou mais prática? Acho que mais teórica.
acho que mais teórica, no sentido de gostar muito dessa coisa do estudo mesmo, sabe? E como é que foi ali ao sair da faculdade? Porque você saiu, a gente vai falar o que você faz hoje, Tá. mas você sai para o jornalismo ou não? Não diretamente. Eu nunca trabalhei em redação, eu acabei saindo mais para comunicação interna. Eu saí na época que eu trabalhava em assessoria de imprensa e eu cuidava especificamente de alguns clientes fazendo a comunicação interna. Então, era um jornalismo mais voltado para o meio empresarial. Eu fazia uma revista na época para uma empresa, uma multinacional, e cuidava da comunicação interna dessa empresa. E aí depois, dentro da assessoria que eu trabalhava, acabei pegando os outros clientes dentro dessa mesma esfera e contexto de trabalho. Assim, era o que eu acabava fazendo. E depois eu fiz uma mudança que acho que acabou me trazendo para o que eu faço hoje. E aí você foi para onde exatamente, para chegarmos ao que você faz hoje? Olha, eu fui migrando um pouco mais para o marketing. Eu acabei virando trainee, na verdade, de uma companhia, entrei no marketing. Na época era o início do marketing digital, como de fato uma área dentro de empresas, né? Isso foi em 2005, mais ou menos, faz 20 anos agora. Então eu entrei no marketing digital de uma empresa. E aí eu trabalhava com uma visão de construção de estratégias de comunicação e de marketing dentro do ambiente digital. Fiz isso por cerca de 4, 5 anos e acabei me apaixonando por esse ambiente de marketing digital, assim, e era muito incipiente nessa época, né? Muito diferente do que tem hoje, não existiam redes sociais, então era muito mais o marketing digital no comecinho dele, que a gente tinha sites, basicamente, né? A gente construía sites e plataformas para as pessoas se relacionarem, mas ainda de um jeito muito embrionário. E na época eu já achei aquilo muito interessante, falei, putz, acho que aí tem um caminho muito legal. E aí eu fiquei 4 ou 5 anos trabalhando com isso e acabei migrando para a área de agências de publicidade digital. Então eu estou nesse mercado faz 16 anos agora. Eu nem vou falar do jornalismo, que o jornalismo mudou nesses 20 anos, mudou demais, mas falando geral da comunicação. Você citou uma coisa, se eu explicar para um jovem hoje, não tinha rede social? Como assim não tinha rede social? Como vocês se comunicavam? E não tinha uma figura chamada influenciador. Não. O que essa pessoa hoje, qual a importância dela para a comunicação? Nem vamos falar do jornalismo, para a comunicação. É bom? É ruim? Não, essa pergunta dá uma tese, hein? De mestrado e doutorado. Vou dar a minha perspectiva hoje, né? Hoje eu trabalho bastante com influenciadores, assim, e eu acho que tem muitos vieses e pilares diferentes que você pode colocar o que são influenciadores. Eu vou falar sobre o pilar de pessoas que hoje são remuneradas com uma verba publicitária para falar sobre um determinado assunto, né? Isso transformou radicalmente a forma de construir publicidade e fazer marketing e comunicação de uma maneira geral. Hoje, por exemplo, não existe no meu trabalho nenhum tipo de projeto que a gente faz que não tenha a camada de influenciadores, né? Eu acho que pode ser muito bom, porque tem dentro dessa estrutura de influenciadores pessoas que realmente se comunicam de uma maneira muito genuína, muito interessante com as pessoas, e aí eu acho que as marcas, né, que é o que eu faço, conseguem se comunicar com as pessoas através desses influenciadores de uma maneira muito mais próxima do que uma marca direto com uma pessoa. Acho que o influenciador, ele transforma essa relação em algo um pouco mais próximo, pessoal e genuíno, mas obviamente que tem todo um lado de isso ter se tornado algo tão gigantesco no nosso mercado, que tem um lado de serem pessoas que estão ali exclusivamente pegando o dinheiro que essa profissão oferece e não trazendo nenhum valor nisso, né? E fazendo apenas projetos publicitários sem ter uma visão genuína, né? Ou algo que gere um engajamento ou relevante ou positivo. Então, eu acho que como qualquer outra profissão, tem os bons e os ruins. Mas, sem dúvida, não dá para fazer hoje, assim, eu diria que não consigo enxergar um trabalho no mercado publicitário que não considere o pilar de influenciadores como um pilar de extrema importância. Quer dizer, a verba publicitária, que antigamente você tinha mais ou menos os veículos determinados, esse veículo, o influenciador é um veículo. Sem a menor dúvida. A gente hoje faz campanhas onde a gente coloca
um capítulo específico no nosso planejamento de mídia dedicado para os influenciadores. Então, a gente continua tendo a verba, determinadas marcas ainda estão em grandes veículos de comunicação, principalmente marcas mais antigas, que se comunicam de uma maneira um pouco mais ainda como era cerca de 10 a 20 anos atrás, mas mesmo assim essas marcas, elas acabam ano a ano aumentando muito a verba de comunicação para meios mais inovadores, vamos dizer assim. E a linha de influenciadores é uma linha dedicada, assim, nos nossos planejamentos. Então, a gente faz squads de influenciadores e a gente determina o que cada um desses squads vai fazer para gerar o que a gente precisa entregar na campanha. A gente está falando de publicidade constantemente. Você é uma publicitária? Eu sou jornalista, mas eu trabalho como publicitária, sim. Tá. O que você acha que, e se teve alguma contribuição do seu curso para o que você faz hoje? Tá. Acho que assim, algumas, né? Acho que o que eu comentei em relação à questão do conhecimento sobre várias coisas. Imagina que hoje eu trabalho numa agência de publicidade e a gente atende diversos clientes em diversos segmentos diferentes. Então, uma hora eu estou falando sobre geladeira, na outra eu estou falando sobre cerveja e na outra eu estou falando sobre esportes. Então, eu acho que essa habilidade de conhecer um pouco de cada coisa me vem muito da faculdade, assim, de ficar nesse nível de generalista sobre diversos assuntos. Então, acho que essa flexibilidade de plugar num assunto e desplugar e plugar no outro, acho que vem muito da época da faculdade. E uma outra coisa que, inclusive, no meu trabalho as pessoas brincam e sempre falam, lá vem a jornalista, eu acho que é fazer as perguntas corretas para chegar nas informações que você precisa. Isso acho que a faculdade me ensinou bastante. E você acha ainda, com tudo que a gente está falando de influenciador, da facilidade da comunicação, a quantidade de veículos, né, que nós temos hoje, você acha ainda importante a formação acadêmica para alguém de comunicação? Sem a menor dúvida. Não acho só importante, como acho que deveria ser mandatório, porque estando nesse mercado hoje, eu vejo um pouco do outro lado, né? Então, trabalhando como publicitária, eu vejo a dificuldade de a gente conseguir construir histórias e narrativas relevantes para as marcas. E aí, fazendo um depara para o jornalismo, né? Isso é ainda mais relevante no momento que a gente vive na sociedade, no mundo como um todo, quando a gente está falando sobre informação, notícia, veracidade da informação. Então, eu acho que é muito mais do que relevante, deveria ser mandatória. Você falou em veracidade da informação, a gente entra em outro aspecto, que é o aspecto fake news. Essa expressão não existia na sua época, mas a gente já falava de verdade. Agora, inteligência artificial está dentro do seu trabalho também? Também. A gente usa hoje ainda num caráter pequeno, porque eu acho que vai vir a ser. Né? Mas a gente já usa para diversas funcionalidades. Então, na agência, a gente atua tanto com as coisas básicas de revisora de texto. Então, a AI hoje é uma grande parceira revisora de texto, antes de a gente ir com uma campanha para a rua. Né? A AI faz todo esse trabalho de revisão. Mas também atua no trabalho de criação, né? Atuando em conjunto com diretores de arte, redatores, para a gente chegar numa melhor imagem, por exemplo, né? Um visual de campanha. Então, a gente trabalha também para criatividade. E na área de processos da agência como um todo, a gente também acaba usando a inteligência artificial para ser mais rápido o processo de comunicação da agência, né? A gente trabalha 100% remoto há 6 anos já. Agora, em fevereiro, faz 6 anos que a gente é 100% remoto. Então, a gente usa muito a tecnologia para nos ajudar no nosso trabalho de dia a dia mesmo, né? No fluxo, a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando na agência. Então, precisa bastante da tecnologia para manter essas pessoas conectadas e a fluidez do trabalho acontecer, né? Mas 100%? 100%. 100%. A gente não tem nenhuma sede em nenhum lugar do país. Não existe sede. Não existe lugar fixo para ninguém. Só uma reunião, por exemplo? 100% remoto, sempre. A gente fez uma vez um grande encontro, que aí a gente trouxe 100% das pessoas para a cidade de São Paulo por 4 dias. E aí a gente fechou a agência por 2 dias, pegou um final de semana e todo mundo se reuniu. E a gente
quer fazer isso de novo agora esse ano. A ideia é que a gente faça isso a cada 2, 3 anos para todo mundo poder se encontrar. Tirando isso, 100% remoto, a não ser que tenham algumas questões específicas de exigências de clientes que queiram que uma determinada função esteja alocada naquela região, né? Isso pode acontecer, mas o trabalho da agência, de uma maneira geral, é 100% remoto. Evidentemente, eu arrisco dizer não. Eu digo com certeza que você não tem a menor ideia naquela época que você estaria fazendo o que você faz hoje. Menor ideia. Qual é o perfil que esse comunicador, vamos falar especificamente um profissional de jornalismo, mas eu estou usando bastante a palavra comunicador porque eu acho que ele tem que ser um comunicador. Sim. Qual o perfil que você imagina que esse rapaz, essa moça tem que sair da faculdade para poder entrar no mercado que modificou completamente? Eu acho que a primeira coisa continua sendo a curiosidade, assim, e a coragem destemida de se jogar num mundo que hoje, diferente do que quando eu saí da faculdade há 20 anos atrás, é ainda mais acelerado em termos de mudança, né? E eu acho que somado à coragem e à curiosidade, eu acho que tem uma necessidade de estar ávido por se conectar com o que está acontecendo, tanto em termos de tecnologia, como em termos de como que as pessoas se comunicam e que hoje essas duas coisas são muito integradas. Quando eu comento que na época não tinha redes sociais, a gente realmente não tinha uma integração de tecnologia e de comunicação como a gente tem hoje. Hoje a gente se comunica através de plataformas que usam a tecnologia, mas a gente usa essa tecnologia para se comunicar, seja em redes sociais do dia a dia ou nas redes que a gente realmente se comunica para trabalho. Né? Se esses lugares não existiam, né? Esses ambientes não existiam há 20, 25 anos atrás. Ser uma empresa remota 25 anos atrás também algo que nunca passaria na minha cabeça. Se a gente se encontrasse na sala de aula e você me fizesse essa pergunta, eu ia dizer que jamais isso seria possível quando a gente se conheceu em 2000, né? Mas eu acho que tem isso, a curiosidade, a coragem, essa vontade de se conectar com o novo. E a flexibilidade, porque o novo vai vir de qualquer jeito. E eu sinto hoje que ele vem muito mais rápido do que ele vinha 20 anos atrás, né? É só a gente pegar dados de como que quando as redes foram lançadas, os números foram crescendo exponencialmente quando você faz um gráfico de comparação entre quanto tempo, por exemplo, o Facebook demorou para ter 1 milhão de usuários. E se você faz essa comparação com o TikTok, o número é absurdamente menor. Então, assim, eu não me lembro de cabeça, mas o Facebook demorou quase 1 ano para chegar num número que o TikTok foram dias. Então, a velocidade é muito, muito grande. Então, acho que precisa ter essa disponibilidade de se conectar com o novo o tempo todo. E o que você diria para aquela Aline Rossin que está entrando agora no curso de jornalismo em 2004? Nossa, que pergunta difícil. Paciência, tranquilidade? Eu acho que eu diria se joga porque tudo que você acha que está certo vai mudar em algum momento e não necessariamente a busca é pelo certo ou errado. Eu acho que a busca é pelo que a vida está te oferecendo e o caminho que você escolher vai ser o certo, seja ele qual for. Valeu a pena fazer jornalismo? Muito, eu tenho muito orgulho de ter feito jornalismo. Jornalista sempre. Sempre. Aline, obrigado por você ter vindo aqui bater esse Imagina, papo eu que agradeço. Comigo. Você tem muita coisa para passar aí também para os nossos futuros alunos, né? E é legal saber que é tudo comunicação, né? Sim. Quer dizer, não dá para você separar mais essa questão de jornalismo, publicidade, RP. Claro, tem os nichos, mas está muito concentrado. Muito mais do que eu acho há 25 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Eu acho que a integração entre essas disciplinas hoje, ela é infinitamente maior. Obrigado, querido, por esse enriquecimento aqui para o nosso projeto. Obrigado demais. Obrigada.